Boa noite. Levar o pensamento a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, pedindo a proteção e o amparo de cada irmão que chegou até aqui, e agradecendo sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. A indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente, e, se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e, as mais das vezes, velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgarei os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quizá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração Ave Cristo. Espero que todos se sintam bem nessa casa, amparados por Jesus, nosso Mestre. O texto que foi lido, a indulgência. Esse texto está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E esse capítulo é bem-aventurado os que são brandos e pacíficos. Na Bíblia, nos textos bíblicos, ele aparece no capítulo 5, 7 e 18 de Mateus. Todo esse capítulo falando sobre perdão. Mas vamos lá então, indulgência. O que é indulgência? O que é uma pessoa indulgente? É uma pessoa que releva o erro alheio, que não vê o erro dos outros. E se tiver que ver esse erro, ela não ressalta, não leva em consideração. E se mesmo assim tiver que analisar, ela vai fazer isso com critério e não com maledicência. Nos textos bíblicos, primeiro, a pessoa mais inteligente que passou na Terra foi Jesus Cristo. Se a gente analisar tudo o que está nos textos bíblicos, a gente nota
sempre que Jesus tinha um cuidado, sempre de mesmo quando tinha que falar que alguém havia cometido um erro, ele fazia aquilo com amor, com carinho e sempre perdoando. Tem uma passagem da Bíblia, ela é bem conhecida, que vai descrever bem como Jesus era indulgente e como ele deixa para a gente um caminho a ser seguido. Esse texto da Bíblia é aquele que a mulher que é adúltera, que é pega em adultério e é levada até Jesus. Jesus estava pregando na frente do templo, junto com os seus discípulos, e de repente chega uma multidão, trazendo uma mulher amarrada, e líderes religiosos, inclusive sacerdotes juntos, dizendo o seguinte: mestre, nós trouxemos essa mulher até o Senhor, ela foi pega em adultério, e a lei de Moisés diz que para esse crime o castigo é a morte por apedrejamento. E era isso mesmo que dizia a lei. Ali no mandamento número 9, no 9º mandamento que Moisés trouxe, fala que não cometereis adultério. E aí, além dos 10 mandamentos, quase 2000 anos antes de Cristo, para aquele povo muito atrasado, ele teve que instituir um conjunto de leis, mais de 600 leis. Então, para esse crime, considerado crime, o castigo era a morte por apedrejamento. É claro que quem levou esses líderes religiosos da época, quando eles levaram para Jesus, a ideia deles era fazer uma pegadinha, porque eles já andavam impacientes com o que Jesus falava, porque contrariava o que os líderes judeus queriam. Então eles já fizeram isso para tentar pegar Jesus. Vejam a situação que o mestre ficou. Se ele dissesse assim: olha, não, nós não vamos cumprir a lei de Moisés, nós vamos libertar essa mulher, o que aconteceria? Eles aproveitariam, prenderiam ele e fatalmente teriam assassinado ele já naquele momento ali. Por outro lado, se Jesus dissesse assim: não, vamos fazer isso mesmo, vamos apedrejar essa mulher, ela errou, ela descumpriu a lei, eles iam dizer para ele: mas mestre, você não fala no perdão, você não fala em relevar, como é que agora você está falando em cumprir a lei e condenar? Jesus ficou abaixado, escrevendo na areia, enquanto impacientemente eles esperavam: mestre, vamos, o que vamos fazer com essa mulher? Vamos condenar? Vamos apedrejá-la? Vamos cumprir a lei? E Jesus ficou escrevendo. Ele demorou um pouco, ele levantou e ele disse: aquele que não tiver em pecado, que atire a primeira pedra. Gente, foi genial. Porque quando ele falou isso, se qualquer um daquele que tivesse uma pedra na mão dissesse o seguinte: mestre, eu não tenho pecado, então eu posso apedrejá-la. Na época, dizer isso era blasfema. Então ele estaria blasfemando. Quem fizesse isso estaria pecando e fatalmente seria apedrejado junto com a mulher. Vejam, é impressionante a resposta de Jesus. E aí o que aconteceu depois disso? Cada um foi largando as pedras, começando pelos mais velhos, indo, até que o último largou a pedra e Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, cadê aqueles que te condenavam? Cadê aqueles que te julgavam? Eles te condenaram? Ela disse: não. Jesus levantou ela e disse: vá e não voltes a pecar. Notem bem o que ele fez. Jesus não disse que ela não tinha cometido um erro, senão ele não teria dito: não peques mais. Mas ao mesmo tempo, o que ele disse? Com carinho, com amor. Ele teve que analisar o erro dela, mas relevou e deu para ela um caminho: vá e não peques mais. É assim que a gente tem agido. O que mais a gente faz quando alguém erra e a gente sabe é atirar a primeira pedra ou apedrejar junto com outros. E muitas vezes a gente tem situações que a gente, não é que a gente tenha que julgar, mas a gente tem que analisar. Vou pegar situações que acontece isso. Um pai e uma mãe
tem responsabilidade sobre seus filhos. Quando o filho erra, o pai e a mãe não devem passar a mão na cabeça do filho. Deve chegar lá com muito amor, com muito carinho, dizer: meu filho, eu te amo, eu te adoro, tu é o tesouro da minha vida, mas eu preciso dizer, tu está errado, você errou. E você precisa corrigir isso com amor. Muitas vezes vão ter situações que pessoas vão dizer pra gente: olha, eu cometi esse erro, o que tu acha disso? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode pegar e condenar a pessoa e julgar, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está sentindo, está passando. E muitas vezes as pessoas vão dizer assim: ah, mas eu conheço a pessoa, eu sei o que se passa com ela. Será que sabe? Não, mas eu conheço ela há muito tempo. Interiormente, será que a gente sabe para ter essa decisão de julgar e de condenar? E mesmo quando a gente conhece o exterior da pessoa e o interior, mesmo assim, a gente não conhece as vidas passadas dessa pessoa. O que ela traz, os karmas, a história dela. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Trazendo para as questões espirituais. Quando a gente vive só criticando, condenando, julgando e condenando, o que a gente está fazendo? A gente está atraindo para perto da gente espíritos, às vezes perversos, maldosos, que condenam, que querem prejudicar o outro. E isso acaba nos prejudicando. Quando a gente começa a agir com ponderação, como fez Jesus, que ao invés de rapidamente tomar uma decisão, ficar escrevendo na areia, refletindo, pensando, a gente toma melhores decisões e a gente passa a não julgar. E a gente passa a atrair para perto de nós espíritos bondosos, espíritos que querem a nossa evolução, espíritos que não querem a queda do outro. E a gente passa a se sentir melhor. Então são escolhas que a gente faz. A gente faz a escolha de pegar pedras, como aqueles homens fizeram, pegar pedras e apedrejar os outros, ou devolver muitas vezes as pedras, porque às vezes é isso que acontece, um fica tirando pedra no outro, ou a gente faz a escolha de escrever na areia, como Jesus fez, refletindo, ponderando, muitas vezes esperando uma noite de sono para tomar uma decisão no dia seguinte e não sair de cara atacando, contra-atacando, criticando, rebaixando, se aproveitando de situações, entrando em grupos que às vezes assim cometem suicídio, homicídio de outras pessoas, cancelando, como a gente vê muito isso na rede social. Nós escolhemos o que nós queremos. Nós não estamos aqui pela primeira vez. Nós estamos vindo em vidas sucessivas. E cada vida que a gente vê um pouco melhor. Nessa, que a gente consiga já sair dela com um pouco de indulgência, um pouco de respeito, relevando, perdoando o outro. É isso, pessoal. Que Jesus Mais uma vez, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecendo cada palavra, cada ensinamento. Que cada palavra possa ser útil para o nosso melhoramento dia após dia. E agradecendo sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de
nossos encargos,